Olá, meus queridos, amados e amadas do Senhor. Então, estamos aqui para mais um estudo e nós vamos suplicar a Deus agora, ao Espírito Santo, que Ele abençoe a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos ter a capacidade de ouvir, de entender, de captar e de colocar em prática nas nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Suplicamos a ti agora a tua bênção. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso entendimento e derrama sobre nós a bênção para que possamos captar, ouvir, entender e aplicar na nossa vida aquilo que estamos aprendendo através da tua palavra. Nós oramos e clamamos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que Deus nos abençoe. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está baseada no título O Propósito de Existir. Qual é o propósito da nossa existência? Por que nós existimos? Para que nós existimos? Tudo o que existe, existe com um propósito específico. Tudo. Por menor que seja, talvez para nós insignificante, não é insignificante. Tudo o que existe, existe com propósito. Um propósito específico e muito importante, senão ele não existiria, não é? Agora, o que existe, mas não cumpre o seu propósito, não dá fruto, se torna inútil. Nós vimos no dia 31 de dezembro, quando eu falei sobre a figueira, não é? Plantada no meio da vinha, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículos 6 e 7, está escrito assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar frutos nela, não achou. Então ele tinha uma figueira, foi procurar fruto nela e não achou, não é? Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e não acho. Pode cortá-la. Por que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Porque se ela é uma árvore frutífera e ela não está dando fruto, ela está sendo inútil. Ela não está cumprindo o seu propósito para o qual ela foi criada, para o qual ela existe, não é? Então, tudo o que existe, mas não produz fruto, está inútil. Não está cumprindo o seu propósito para o qual existe. Existir implica em ser. Preste atenção nisso aqui. Existir implica em ser. E ser implica em produzir, em frutificar, em ser útil. Então, existir implica em ser. E ser implica em produzir, frutificar, ser útil. Porque se eu existo, eu preciso ser, eu sou, não é? Eu sou. E se eu sou, eu preciso produzir alguma coisa. Porque senão eu serei inútil. Não é? A forma como conduzimos, dirigimos a nossa vida através das nossas preferências, escolhas e decisões determina qual é o sentido que temos da vida, ou sobre a vida, ou determina qual é o propósito que eu tenho na vida, não é? O que é que determina isso? As nossas escolhas, preferências, decisões, elas determinam isso, elas vão mostrar qual que é o propósito meu na minha vida. O que é que eu entendo disso, não é? Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7, Eclesiastes, capítulo de número 7, Salomão escreveu o seguinte. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 24 e 25 apenas. Fala assim, capítulo 7, versículos 24 e 25. Diz assim: O que está longe e muito profundo, quem o alcançará? Dediquei-me a conhecer e a investigar
a buscar a sabedoria e o entendimento, ou seja, o juízo, não é? De tudo, de todas as coisas, e a entender que a perversidade, que é a maldade, é insensatez, estupidez, e isso é loucura, ou seja, é desequilíbrio. Então, ele se dedicou a buscar, a procurar, e ele viu, não é mesmo, que a maldade, as coisas ruins são desequilíbrio, insensatez, não é? E ele tentou conhecer todas as coisas, não é? Porque ele queria saber o propósito e o sentido da vida. Qual é o propósito de existir? Por que e para que existimos? Por incrível que pareça, meus irmãos, eu quero que você entenda isso aqui. Por incrível que pareça, o que faz confundir, bagunçar mais a cabeça, a mente do ser humano, das pessoas, em todos os lugares do mundo, é a religião. Eu já falei com vocês que Deus não inventou religião. Nem Deus, nem Jesus, nem os seus discípulos. A religião é a invenção do homem, não é? E por que é que a religião confunde e bagunça a cabeça de muitas pessoas? Porque são muitas, são diferentes nas suas doutrinas, ensinos, rituais, filosofias, essências, formas, objetivos, leis, regras, estatutos, etc. Elas são diferentes. Todas elas querem falar sobre Deus e dizer que precisamos servir a Deus de alguma forma, mas cada uma de uma forma. Tanto que cria divisão, cria separação, não é mesmo? As religiões confundem e dividem os religiosos. As religiões confundem e dividem os devotos, os fiéis, e mais ainda, aqueles que são apenas espectadores, que não são religiosos. Eles criam uma aversão, eles criam antipatia, eles criam uma parede contra tudo isso, não é? Eles ficam totalmente afastando da religião e não querem saber dela. Por causa do tanto de confusão que existe. Por incrível que pareça, as religiões criam mais confusão na mente das pessoas do que qualquer coisa. Nós vamos ver por quê, não é? As religiões confundem e dividem todos os religiosos e os seus fiéis. Quando Deus formou o homem, ele, Deus, o Elohim, o absoluto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele disse lá em Gênesis capítulo de número 1, versículos 26 a 28, ele fala assim: façamos o homem, o verbo está no plural, porque é o Deus absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos fazer, nós juntos faremos, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí o versículo fala que Deus deu ao homem sabedoria, Deus deu ao homem capacidade e falou com ele: sede fecundos. Deus que formou o homem e formou a mulher, e ele falou: sede fecundos e dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre as plantas. Então Deus criou todo esse planeta, todas essas coisas maravilhosas, tudo para colocar nela o homem, para que nós pudéssemos dominar tudo isso, para que nós pudéssemos cuidar de tudo isso da melhor maneira possível. Isso foi um grande privilégio. E Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Olha, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 10, Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo escreve dizendo o seguinte para os Efésios 2:10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feitura dele. Eu me lembro há muito tempo atrás que o pastor George Foster falou conosco: nós somos feitura dele e não feiura dele. Tem um monte de crente que é uma feiura, não é feitura. Vocês estão entendendo? Pastor George Foster já está com o Senhor, não é? Então, o apóstolo Paulo fala aqui: pois somos feitura
criatura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança para as boas obras, para fazermos coisas boas, para sermos úteis e não inúteis, não é mesmo? E lá em Efésios mesmo, aí no capítulo de número 1 agora, no versículo de 3 em diante, eu vou ler, porque é muito importante, no capítulo 1, do versículo 3 em diante, eu quero fazer essa leitura, porque essa leitura é uma leitura muito importante. Eu quero ler do versículo 1 ao 14, fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, olha que coisa maravilhosa, nos predestinou na sua presciência, né? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, Deus nos fez com um propósito maravilhoso para exaltarmos o nome dele através das nossas vidas, para que ele fosse manifestado em nós e através de nós de todas as formas. Por isso ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus tem um propósito para as nossas vidas, né? O homem foi feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. O homem foi feito para viver eternamente e na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Só que o homem desobedeceu a Deus. E desobediência, o sinônimo de desobediência é pecado. Pecado é não fazer o que é correto em qualquer área da nossa vida. Quando nós não fazemos o que é certo, nós estamos pecando. A palavra de Deus diz quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nisto estamos pecando, estamos errando, não é? Então o homem desobedeceu, o homem vive desobedecendo, fazendo as coisas erradas e não aquilo que Deus quer. E o pecado gera morte, não é? A morte física, porque limitou a vida do homem, não é? Por um tempo ele poderia viver eternamente, agora ele vai experimentar a morte, não é? E a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, porque a vida está em Deus. E sem Deus nós não estamos espiritualmente vivos, nós estamos mortos, né? A morte é a separação de Deus, porque Deus é vida. O pecado e a morte anulam a vida eterna. O pecado e a morte veio anular a vida eterna. Por isso que o homem deixou de viver eternamente e passou agora a ser um ser que vai morrer e depois ele vai prestar contas diante de Deus. Mas nós éramos para viver eternamente e não para morrermos, não é? Por isso que a morte para nós é algo muito terrível. Nós não conseguimos conformar com a morte nossa nem de ninguém, não é? O pecado e a morte anulam a vida eterna.
Por causa disso, o homem passou a ter uma vida limitada em tudo e de muito trabalho para sobreviver. Lá em Gênesis fala que do suor do seu rosto comerás o teu pão, você vai trabalhar e vai trabalhar duro, você vai ter que lavrar para conseguir as coisas, né? Além de não ter mais a vida eterna. Olha que coisa terrível que é a consequência do homem ter pecado e se afastado de Deus, né? Mas porque Deus é amor, não é? Lá em 1 João, capítulo de número 4, versículo 8, fala: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor, lá em João 3,16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus amou e porque Deus é amor, ele deu o seu Filho por nós, em resgate de todos nós, para nos salvar. Deus se fez homem em Cristo Jesus. Como nós lemos lá em Efésios, na primeira carta, que nós lemos no versículo 3 a 14, que é em Cristo que nós somos vivificados, que nós somos salvos e transformados. Deus se fez homem em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Deus veio à terra, ao homem, para que, através de Jesus, né, o Deus humanado, Deus encarnado, Deus homem, o homem fosse salvo, liberto, resgatado, perdoado e, através da pessoa de Jesus, que é Deus, o Deus humanado, o Deus que veio até nós por causa do seu amor, fazer com que o homem pudesse retornar para a presença de Deus e ter novamente a vida eterna. Que coisa maravilhosa, meu Deus! Puxa vida, quantas pessoas ainda não entenderam isso? Quantas pessoas ignoram isso, não é mesmo? E vivem, passam pela vida inutilmente, sem conhecer a Deus, sem ter uma experiência com Deus e morrem sem Deus. Misericórdia, meu Pai. Deus em Cristo se fez homem, para que o homem voltasse para ele, Deus, como a sua imagem e semelhança, e cumprisse o propósito para o qual nós fomos criados. Então, através de Cristo Jesus, nós voltamos aquele propósito maravilhoso de Deus, de vivermos para o louvor da sua glória. Quando entendemos isso, entendemos também que Deus, em Cristo Jesus, nos prova que o amor prevalece, que o amor está acima de todas as coisas, porque Deus é amor. 1 João 4,8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O pecado, a desobediência, faz esfriar o amor em nós, por nós mesmos e pelo próximo. O pecado faz isso, não é? Quando nós erramos, quando nós desobedecemos, nós esfriamos e nós nos afastamos de Deus, e Deus é amor. E se nós afastamos de Deus, que Deus é amor, nós não vamos ter o amor de Deus na nossa vida. O amor que é o amor puro, o amor santo, o amor maravilhoso, que não vai prejudicar absolutamente ninguém. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, quando Jesus fala sobre a situação do mundo e do homem nos últimos tempos, ele fala assim, Mateus 24, 12, ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Tem uma tradução que fala assim: o amor de muitos esfriará. E é isso que tem acontecido, não é? Existe interesse físico, interesse material, interesses em todos os aspectos, mas o amor verdadeiro está faltando, né? Por causa do amor, Jesus morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição venceu a morte. Jesus venceu a morte, venceu tudo, aleluia, através da sua ressurreição. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, ele fala assim: a fim de que todos, olha o que Jesus fala,
Isso é na oração sacerdotal, depois você lê o capítulo 17 todo. Ele fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ele está falando como nós dois, Pai, o Senhor e eu somos um, também sejam eles um em nós. O propósito de Deus, porque Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança, é que nós sejamos um com Ele. Um com Ele. Não é mesmo? Olha que coisa maravilhosa. Um com Ele, quando eu digo, é com Deus Elohim, o Deus absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha que coisa maravilhosa. O propósito da nossa vida está no desenvolver, crescer, amadurecer, se tornar maduro, adulto, pronto, homem e mulher. Lá na carta de Paulo aos Efésios também, no capítulo de número 4, versículo 15, olha o que Paulo fala. 4,15, ele diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele usa o artigo feminino a cabeça, porque ele está falando como parte do corpo que comanda a cabeça, que comanda todo o corpo. É o cérebro, não é? É a mente, é onde começa o sistema nervoso central, que dá todos os sinais para o corpo. Então, Jesus é a cabeça como parte do corpo e o cabeça como líder, como nosso chefe. Então, cresçamos em tudo, porque nós fomos criados e nós existimos para crescer, para amadurecer, para melhorar a nossa vida, para mudarmos e para sermos homens e mulheres maduros, pessoas amadurecidas e abençoadas. Olha no capítulo 4, versículo de número 13. Eu li o 15, deixa eu voltar aqui no 13. Ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, porque tudo é através de Cristo. Porque Deus se fez homem, veio até nós para falar conosco na nossa linguagem, para que pudéssemos entendê-lo perfeitamente e ele falar conosco dentro do nosso sistema humano para que não tenhamos desculpa e dizer que nós não entendemos. O nosso Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que fala no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 fala, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus se fez homem, Deus se fez homem e veio até nós para falar conosco na nossa linguagem, como eu estou falando com você agora, você está me ouvindo e você fala comigo. Então, não tem como não entender. Ser homem não se resume em apenas conseguir realizar e adquirir coisas materiais, nem apenas desenvolver fisicamente, mas em essência e em propósito, porque Deus fez tudo e principalmente nós que fomos feitos conforme a sua imagem e semelhança, com um grande propósito, um propósito eterno. Não é? Ser homem é como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino, sentia como menino, mas agora que me tornei homem, desisti das coisas de menino, não é? Desisti, acabou a infantilidade, a criancice, a birra, o momo, não é? A futilidade, a inutilidade. Estão entendendo, meus queridos? Porque um homem, uma pessoa adulta que vive como uma criança, não é? Com uma vida infantil, ele está sendo inútil. Ele está sendo inútil, como homem, eu estou falando, não é mesmo? E quando deixamos de ser apenas criaturas de Deus, nos tornamos filhos de Deus, não é?
Quando deixamos de ser apenas criaturas de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O sentido da vida está ou acontece quando entendemos que fomos feitos à imagem de Deus, do Deus Elohim, o Deus absoluto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele diz, façamos o homem, não é? Então, o sentido da vida está ou acontece quando entendemos que fomos feitos à imagem de Deus em Cristo Jesus. Nele, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lá na primeira carta de João, no capítulo 13, versículo 2, não é o Evangelho, na primeira epístola, a primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 2, está escrito assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando ele vier nos buscar, estivermos com ele, não é com o corpo glorificado, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Glória a Deus. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque quando nós somos feitos por Deus, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós vamos perder essa imagem de pecador, de pessoas pecadoras que estão longe de Deus e passaremos a ter um corpo glorificado à semelhança de Deus. Quando conseguimos alcançar o Deus homem, Jesus Cristo, não é? Porque Deus é Espírito. Quando conseguimos alcançar o entendimento disso, dessa maravilha, não nos deixamos ser vencidos, derrotados, nem desanimados quando sofremos algum tipo de perda ou de decepção. Isso é muito importante, meus irmãos. Vou repetir isso. Quando conseguimos alcançar o entendimento disso, não é? Dessa maravilha do propósito de Deus na nossa vida, dessa maravilha, não nos deixamos mais ser vencidos, derrotados, nem desanimados quando sofremos algum tipo de perda ou de decepção, porque Deus está em nós, e para nos fortalecer, renovar e dar forças para prosseguirmos na nossa caminhada. Vocês estão entendendo? Nele nós somos fortalecidos, mas é nele. Toda pessoa que está focada no que é relativo, nas coisas que estão ao nosso redor, no que é relativo, sofre muito quando é decepcionado e frustrado em alguma situação, ou em alguma coisa, ou com alguém. Quando algo acontece diferente dos seus planos ou da sua posse, surge logo o abatimento e os questionamentos. Por que isso? Para que isso? Qual o propósito disso? Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou isso? Por quê? Por quê? Para quê? Por que ele permitiu tudo isso? E ficam, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós já sabemos disso, que aqui nesse mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos sofrer decepções, mas nós estamos nele, em Cristo, e nele nós somos fortalecidos e essas coisas não vão dominar a nossa vida nem nos derrotar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não destruídos. Em tudo somos atribulados, em tudo somos abatidos, somos perseguidos, mas não somos desanimados nem destruídos, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos nele e ele está em nós. Então nós temos uma força, um poder diferente. Quando não estamos em comunhão com o absoluto que é Deus, nós nos focamos e ficamos ligados no que é relativo, não é? E vivemos tomados pelo sentimento de frustração, de decepção.
Eu vejo tanto crente, estou decepcionado com a igreja. Eu estou decepcionado com o pastor. Eu estou decepcionado. Nós nos decepcionamos mesmo, com todo mundo. Eu decepciono com você, você decepciona comigo, todo mundo decepciona com todo mundo. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E nós superamos todas essas coisas. Quando estamos com o absoluto, no absoluto, superamos e vencemos todas as lutas, não é? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O relativo sempre nos frustra, chateia e machuca. O absoluto, que é Deus, sempre nos fortalece, nos renova, nos consola, nos cura, não é? Muitas pessoas, eu fico vendo, muitas pessoas ficam, eu quero isso, eu pedi a Deus isso, eu pedi a Deus aquilo, e eu pedi que Deus me desse isso. E às vezes as pessoas conseguem muitas coisas. E as pessoas possuem as coisas, e depois as coisas começam a possuir essas pessoas, porque essas coisas começam a dominar a vida dessas pessoas. Preste atenção naquilo que você gosta, se essa coisa que você gosta, que você tem, se você domina essa coisa ou se ela te domina. Preste atenção nisso. Sabe como que nós sabemos? Com os nossos sentimentos, as nossas reações, as nossas atitudes. Não é? As coisas que nós temos não podem nos dominar. Eu me lembro uma vez que alguém bateu no nosso carro, lá no Brasil. E aí veio alguém correndo me avisar. Bateram no seu carro, bateram no seu carro, bateram no seu carro. E a pessoa fugiu. A pessoa que veio me avisar estava muito mais decepcionada, perturbada e querendo que eu tivesse um estudo que eu. Eu cheguei lá calmo e falei, que pena. Que pena, graças a Deus nós temos seguro, nós vamos arrumar. E a pessoa fugiu, não tem como resolver isso. Levei o carro e mandei arrumar. Agora, não vou perder a cabeça, vou falar coisas horríveis, vou começar a blasfemar e sair de cara emburrada? Não, meus irmãos. Eu tenho coisas, não são as coisas que me têm, não. Vocês estão entendendo? Aquilo que você tem, que você gosta, você domina isso ou isso te domina? Ou isso tem mais força na sua vida do que você tem mais força nisso que você tem? Vocês estão entendendo? Então, né, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, por que o pneu furou? Porque furou. Porque isso acontece com pneu de qualquer um. Puxa, por que Deus deixou o pneu furar? Não é Deus que deixou, não. Aconteceu. Aconteceu, troca o pneu, arruma o pneu, qual que é o problema? Vocês estão entendendo, amados, né? Por que o namoro acabou? Porque acabou, graças a Deus que às vezes acabou. Louva o Senhor, fala, graças a Deus que foi a tempo. Pior é que se casa e depois lá na frente que você vê encrenca, confusão. Vocês estão entendendo, amados? Eu quero te falar uma coisa. Nunca queira ter aquilo que Deus não quer te dar. Não fique insistindo em ter aquilo que Deus não quer te dar ou que você sabe que Deus não aprova, porque você vai sofrer as consequências. Vocês estão entendendo? Quando entendemos o propósito da vida, não nos apegamos a coisas, mas em Deus. Não ficamos presos no que é relativo, mas nos apegamos naquilo que é absoluto, ou naquele que é o absoluto, que é o Deus Elohim, o Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus El Shaddai, que é o nosso Deus o Todo-Poderoso. Não nos tornamos em pessoas espiritualistas, com teorias e rituais sem entendimento, mas nos tornamos em pessoas conscientes e espirituais, sem rituais, mas com discernimento e entendimento do que fazemos, por que fazemos, para que fazemos e com qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito de existir? Existir implica em ser. Ser implica em produzir, em frutificar, em ser útil. Na vida temos que tratar, cuidar, decidir e resolver muitas coisas, de aspectos e em áreas diferentes, das mais diferentes. Temos que fazer ou ignorar. Tudo vai depender, sabe de quê? Da nossa essência, daquilo que nós temos, do entendimento que nós temos, da nossa consciência, não é? Daquilo que estamos conscientizados. Então, nós podemos fazer, resolver ou ignorar e sofrer as consequências, não é?
tudo ocorre de acordo ou conforme as nossas escolhas, preferências e decisões feitas, determinadas ou não feitas e não determinadas. Conforme eu já disse, o que perturba e confunde milhares de pessoas em relação às suas escolhas, decisões, são exatamente as infinitas informações e imposições dos sistemas religiosos e eclesiásticos que são incontáveis no mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Cristianismo não é religião, é um modo de vida, é um sistema de vida. É uma vida com Deus, é ter comunhão com Deus, não é religião. Religião é coisa do homem, não é? Então, nós precisamos da bênção de Deus. Como seres humanos, temos consciência e temos ciência do que já aconteceu, do que está acontecendo e sobre o que em frente pode, porventura, acontecer, não é? Nós temos essa consciência, nós temos alguma ideia, conforme planejamos e esperamos, mas humanamente, mesmo que por alguma razão estamos seguros, ainda assim é incerto muitas coisas no nosso futuro e apenas confiamos e esperamos. Oramos e colocamos diante de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai estar nos direcionando, nos abençoando. Se aquilo que nós estamos esperando é da vontade de Deus, é do plano de Deus, é do propósito de Deus e será bom para nós, acontecerá. Se não acontecer, graças a Deus. Porque é um livramento de Deus. Tem coisas que nós não perdemos. Nós estamos recebendo um grande livramento de Deus. Não sabemos como e quando morreremos. Só sabemos que um dia, não sabemos quando, isso sucederá. Porque nós estamos vivendo hoje, não na era, não é na era, nós estamos vivendo hoje na situação de morte, de que vamos morrer. A não ser que Jesus chegue hoje, mas mesmo assim nós teremos um corpo transformado, glorificado, porque esse corpo aqui não herdará os céus, não é? É um novo corpo, não é? Porque é um novo céu e uma nova terra. Na vida, todos nós estamos sujeitos a passar por surpresas boas e ruins, por acidentes diversos, e no meio disso tudo, questionamos, pensamos, analisamos, sofremos, suportamos ou não. Vai depender da nossa essência, da nossa consciência, do nosso entendimento acerca de Deus, do seu plano, do seu propósito. É através de Cristo e em Cristo que conseguimos, pelo menos um pouco, entender o que estamos passando e somos, por Ele, fortalecidos, renovados. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, está escrito assim, Eclesiastes 12, 13, está escrito assim, também Salomão escreveu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, está escrito assim, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos o propósito de Deus. Que Deus nos ajude, não é, a entender, a experimentar, viver uma vida dentro do plano e do propósito dele. Porque Deus é soberano e a vontade dele é perfeita, não é? E o propósito dele é o melhor para todos nós. Lembrem-se, fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus com um propósito eterno, do eterno, para vivermos na presença dele e eternamente, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.